coisas que estão. Aqui eu não foi, inclusive uns 5 ovos, jogou no meio da sopa. Tá lá em cima da mesa, Maurinho. Aqui que eu acabei de tomar, eu já pensei, tá Agora conta até meio-dia, por isso você pode? É esse garoto. Se eu podia dar uma hora de aula para mais pessoas sobre anestésico local. Eu também acho, hein? Ia ser tão legal. Você ia salvar a gente em técnica civil. Por que o anestésico local perde perfusão em um local infeccionado, inflamado? É uma boa pergunta, né? Ótimo. Dá essa ideia pra Gadeira, não, por favor. Vou mandar pra Gadeira. Ah, não. A Gadeira já é terrorista sem eu mandar nada, né? A Gadeira Nem precisa. já tá no coração dela, né? Já é dela, né? Não precisa ser. Tá encruado. Deu tempo, cara? Olha aí, que maravilha. Essas pessoas fitness, né? A gente vai lá como um x-tudo, um sugerido. Jamais. Pode, fica até com vergonha de Não. É água alcalinizada, né? Pode dar. Ah, eu tenho isso aí, anti-arrítmico. Nossa, aí fora tá E horrível. o povo da veterinária tá tomando tereré lá fora nas mesinhas. Tá uma merda. Ah, eu não sei frio. Ah, eu não sei frio. Deus é mais. Vai nevar hoje aqui. Uma Amigo. chuva, vai apagar de neve. Agora eu faço outro. É melhor você fazer no papel mais pequeno. Não, eu vou fazer, mas tipo, é só ficar sem a aula. Não, esse é assim, não. Mas a gente já retirou são antagonistas do caos. São, mas aí agora ele vai colocar as classes todas. O antagonista de cálcio é uma classe de anti-arrítmico. Eu falei nada, eu pensei que eu caí. Você tá comigo? Não, eu fiz isso. Desculpa, galera. Eu não retorno, mas eu fui mandar uma dele. Não filmo, tá? Uma lasanha. Mas a minha mãe. Tá. Vai falar disso. Minha mãe é sexta-feira. Ela não vai querer fazer uma lasanha. Nem pra pessoa ver, com uma lasanha, eu tava te chamando. Tu não fez um cheque. Senão vai me convidar na televisão. Tu não fez um cheque, né? Acabei de doar 50 centavos aí pra vocês. Você viu lá no Fazendo assim. Ah, tá, só o... Só vou fazer assim. Eu também vou fazer assim, é porque da aula dele fica muita coisa. Tava falando com meu amigo esses dias assim, cara, hoje a gente dinheiro, né? A gente quase não usa dinheiro, né? Exemplo, quando você vai usar dinheiro? Exemplo, você usa R$2, R$5, R$10 pra quê, cara? Dá pra mais. Só pra dar pro pessoal da... Você não usa mais quase essas moedas. Hoje você usa mais 50, 100. Você vai fazer alguma coisa, 50, R$100. A figurinha é R$3. Antigamente R$100 era muito. Criança, vai dar R$2 pra criança. Antigamente R$100 era muito, né? Hoje em dia não é nada. No mercado você não faz nada com R$100. R$2 não é nem pra comprar um copo de sorvete daquele ruim lá da casa da gente. Não compra, com o que compra no mercado com R$100? Eu ganhava R$180. Era o meu salário de lá no Hospital de Guarnição, soldado. R$180, eu fazia milagre, tá? Ixi, ia até pras festas, menino. 180 conto no bolso. Oh, Só que as coisas eram mais baratas também, né? hã? Hoje não paga nem o Você chegava, ingresso. quanto que esse terreno aqui ia dizer? Não, não, aqui, Meu primeiro contrato tava 120. Eu ganhava um pouco. Ah, é, essa vida. Eu lembro que o pai comprava Não, era eu bebia. Eu escutei a pessoa, mas ele falou Na faculdade eu não bebia. Eu fiz a faculdade, você acha que eu sou um dos seres humanos que passou a faculdade sem ficar tomando banho? Hã?
Eu estudei de 2006 a 2011 aqui na FIM. Entrei em agosto de 2006, eu comecei, eu sou da 4ª turma de fato. Será na época que você ia tomar uma 10 cachaça anos de ficava tudo só no sábado era anatomia, a aula de anatomia começava às 7h30 e terminava meio-dia e meio, no sábado. E aí o professor nem gostava, né? Aí o professor ia com os meninos tudinho, fazia uma fila, eu falava, o professor e os filhos dele, aí ia tudo pro posto. Aí eles faziam uma mesona, saía dali 7 horas da noite. Eles almoçavam aqui no posto e já emendavam. Eu ia embora, porque eu não bebia nada. Aí hoje, né, professor? Ah, depois de formei, né? Aí você forma. Bebe como água, né? Começa a ver uma coisa que você nunca viu na vida, dinheiro. Aí pronto, o dinheiro acaba com a pessoa, né? Aí já começa a beber. Vai viajar bem muito. Você vai viajar muito? Não, dinheiro de farmacêutico, diferente de vocês médicos. Aí outro coisa. Quando formar, professor, vai ter. Farmacêutico, coitado. Mentira, professor. Mentira, Vai não dar pra beber uma comece. glacialzinha de vez em Comece, quando. não. Quanto de médico tá saindo também? Hã? Até nós formar o pessoal vai ter Nada. Ixi, eu tenho muita. Não vai ter nem emprego, né? Não, tá no plano com os 380 mil formados. Eu tô pensando em formar pá. Eu acredito que nesse ano para o próximo ano vai ter muito incentivo para o médico no norte. Pelas discussões que eu ouvi lá no evento, estava lá a secretária do Ministério da Saúde, uma das secretárias estavam lá. E ela falou que vai ter muito incentivo para médico na região norte. Para parar com esse negócio de formar aqui e descer, entendeu? Para os médicos ficarem aqui. Eu acredito que vai ter mesmo. Tá? Muito incentivo. Muito Porque, exemplo, Mas você acha que o pessoal vai embora? Não é nem por isso, é a qualidade de vida. Aqui no norte não dá. Você chega no sul, no Rio Grande do Sul, meu Deus, é outra coisa. Lá é outra coisa. Parece Cara, eu sou muito. O problema daqui Eu falo que eu tenho sangue de pobre mesmo. Porque assim, eu viajo, vou direto assim, pra tudo quanto é lugar. Mas assim, cara, eu não consigo me viajar, vou embora, vou mudar para outro lugar. Eu acho que eu tenho problema mesmo. Tem, professor. De adaptação. Tem, professor. Eu Tem vou, problema. exemplo, eu tô lá em Maceió. O senhor tem muito problema, mas tem problemaço. Não, aí é complicado É mesmo. problema, né? É. Eu já fico doidinho pra vir embora. É sério. Eu não gosto, não. Eu não me vejo assim, morando no Rio de Janeiro. Já pensou, cara? Não, Rio e São Paulo. Não, tem que ser blindado, né? Rapaz, você passa naquela linha vermelha assim, você olha assim pro não dura muito tempo, não. Pessoal, antiarrítmicos. Vamos lá, os antiarrítmicos aqui. Nós não. Vou colocar de uma forma assim. A gente não se aprofundou nesse tema. Então a gente falou de forma superficial. E é justamente isso que eu quero. E vocês entendam o seguinte. A classificação, né? Essa classificação ela é feita por Valdon Williams, né? Então é uma classificação que ele propôs essa classificação, essa forma de classificar os antiarrítmicos. Ele não é tão simples assim, ele é um pouco mais aprofundado. Exemplo, a classe 1 tem uma, um B, são várias classificações dentro da 1. Então existem outras informações a mais, que vocês vão ver muito na carga. Exemplo, eu vou lá, paciente, eu escolho de que forma? Você vai escolher de a forma. Então está o padrão de eletrocardiograma do paciente, qual foi o padrão de ecocardiograma do paciente, qual que foi o padrão de um teste ergométrico do paciente, para a gente estabelecer, né, qual que vai interferir dentro daquilo que a gente estuda lá na fisiologia, né? Parte de polarização, despolarização, parte de platô, né, tudo bonitinho, como baseado nesses resultados desses exames que eu coloquei. Mas para nós aqui é interessante porque vocês têm o mínimo de compreensão, que os antiarrítmicos eles têm subclassificações, a subclassificação está direcionada ao mecanismo de ação. O de classe 1 a gente fala que são os que bloqueiam canais de sódio, a lidocaína é um exemplo. Aí você pode pensar, a lidocaína é um anestésico, sim, é um anestésico local, mas também é um antiarrítmico, tá? Então ela interfere sobre os bloqueios de canais de sódio. Classe 2, os beta-bloqueadores, todos os beta-bloqueadores. Então se eu falar assim, beta-bloqueador de primeira, segunda, terceira, independente, todos os beta-bloqueadores são antiarrítmicos. Tá? Então não tem confusão. Classe 3, bloqueadores dos canais de potássio. Gente, bloqueadores, não é ativadores, certo, Mariana? Não é ativadores, tá? É bloqueadores. Ai meu Deus, professor, isso dói meu coração. Vai continuar doendo, gente.
Você falar que está ativando é uma coisa. Se você falar assim, professor, ativador de canais de potássio. Opa, ela está falando do minoxidil. Ela está falando lá do diazóxido. Eles ativam canais de potássio. Você está entendendo como você muda tudo quando você muda o conceito? Tá? Então tomem cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Então, bloqueador de canais de potássio. Por exemplo, a amiodarona. Classe 4, antagonista dos canais de cálcio. Dentro dos antagonistas de canais de cálcio, todos também não. Né? As ginopiridinas não entram. Se você colocar o diltiazem, eu aceito, porque o diltiazem, os autores mesmo, eles confundem muitas vezes ali no conceito. Uns falam que eles é não seletivo, age tanto na parte vascular como na parte cardíaca. Tem um fala que ele tem mais seletividade pelo músculo cardíaco, então ele ainda dá pra gente colocar ele aqui junto, tá? Mas as ginopiridinas, elas não entram aqui. E o próprio Vagon-Williams também, ele abre outros aqui, tá? E ele acaba citando outros medicamentos. Um exemplo, a própria digoxina, que nós comentamos como cardiotônica, mas ela tem alguma ação antiarrítmica também, tá? Então é só questão de classificação, tá? Então, só para a gente botar aqui a classificação mesmo. Aí, só para a gente complementar o nosso último tema, que a gente estava falando dos antagonistas dos canais de cálcio, não esquecer lá da gindopiridina, gente. Nifedipino, ele é um potente vasodilatador, tá? Só que o nifedipino, ele causa edema maleolar, né? Causa taquicardia reflexa, tá? E outra coisa também muito importante. Isso aí vocês vão anotar. Então, quero que todo mundo anote. Todo mundo anote. Medicamentos que são potentes vasodilatadores, eles aumentam a probabilidade de queda do paciente. De quê? Medicamentos. Pode repetir? Calma aí. Medicamento. Então, medicamentos que são potentes vasodilatadores aumentam a probabilidade de queda do paciente, tá? Professor, e aí, professor, isso é relevantíssimo, muito importante. Você está lá com o paciente, é um idoso, e você está usando lá o nifedipino, o cara, ele acha que ele está muito bem, e ele levanta, pum, né? O paciente tem queda, fratura, tá? Aumenta o quê? Vou falar para você. É isso que eu perguntei. É a mesma coisa, hipotensão ortostática ou hipotensão postural, tá? A gente tem várias formas de classificar. Eu coloco hipotensão postural, né? O cara tá lá deitado, ele levanta de uma vez de queda. Por causa de hipotensão postural, hipotensão ortostática. É uma palavra mais bonita. Hipotensão postural. O paciente levanta, ele na hora, ele sente tontura e cai. Fica com a cesta preta. Fala assim, ó. O teto preto. Então vamos tirar. Você já viu aquele vídeo do Thiago Ventura contando que foi no... Eu não vou ficar cobrando no Insano com a o minha paciente filha? está com risco já relacionado a uma Gente, é muito questão. engraçado. A gente não vai ficar aprofundando. Depois eu vou assistir. É bem rapidinho. Nossa, Eu gosto não nada disso. A gente não vai Aquele amigo dele. Eu gosto daquele dos 4 amigos. Ó, pessoal, vamos lá todo mundo, porque aí acho que fica mais fácil todo mundo conseguir assimilar. Ó, vamos lá todo mundo. Todo mundo aqui. Qual que é o nome ali da grande classe que nós colocamos ali? Antiarrítmicos. Então, eu pego na parte de hipertensão e vou olhar o quê? Todo medicamento que de alguma forma ele interfere sobre o ritmo cardíaco. Se o medicamento ele causa alguma interferência sobre o ritmo cardíaco, eu falo que ele é um antiarrítmico. Você está entendendo? Quem não está ali, professor? Os medicamentos que não interferem sobre o ritmo cardíaco. A gente está vendo IECA ali? Não, porque o IECA é vasodilatador, age no sistema renina-angiotensina, então a gente tira. A gente está vendo os BRA ali? Não. Também não. A gente está vendo as ginopiridinas? Não. Também não. A gente está vendo minoxidil, diazóxido? Também não. Hidralazina, metildopa? Ninguém está ali. Porque são vasodilatadores. Tá entendendo? A gente está vendo os diuréticos ali? Também não. Porque eles não interferem sobre o ritmo cardíaco. Tá? Então, antiarrítmicos são fármacos que atuam sobre o ritmo cardíaco. Bom, aí fechamos o conceito. Aí agora nós vamos especificar de que forma eu consigo interferir sobre o ritmo cardíaco. Bloqueando canais de sódio.
Se eu bloqueio o canal de sódio, eu vou mexer no ritmo cardíaco. E aí eu tenho medicamentos que possuem capacidade de bloquear canal de sódio e interferir sobre o ritmo cardíaco. Bom, aí eu listo ele. Eu sei também que existem fármacos que bloqueiam a ação simpática, né? E aí bloqueia a ação da noradrenalina e da adrenalina lá no miocárdio. E isso mexe na frequência cardíaca, no débito, tá? Então eu também classifico como antiarrítmico. Aí eu coloco os beta-bloqueadores. Mas eu também sei que os canais de potássio são importantes no processo de ritmo cardíaco. E aí eu tenho lá os bloqueadores dos canais de potássio. E aí um exemplo, a amiodarona. É bastante utilizada a amiodarona. É um medicamento que vocês vão ver muito lá no quarto ano na cardiologia. Certo? É um fármaco extremamente importante. Tá? Do grupo dos antiarrítmicos é um dos medicamentos que eu mais gosto. Eu acho que ele tem uma resposta importante, muito interessante. Classe 4, antagonista dos canais de cálcio. Aí tem que tomar muita atenção, porque não são todos os antagonistas dos canais de cálcio. E eu estou repetindo isso 1 bilhão de vezes. E se estiver na prova, vai ter algum danadinho que vai querer errar, tá certo? Então eu estou repetindo, não são todos. Agilopiridinas não entram aí, tá, pessoal? Não entram, eles são vasodilatadores. Eles estão ligados a canais de cálcio mais de musculatura lisa, beleza? Então, o verapamil. Então é só isso, tá, amiguinho? Não vou ficar na hora te pedindo para você fazer uma avaliação do paciente e te pegar por que o paciente está com ritmo cardíaco, né? E por que ele está fora da frequência cardíaca. A gente não vai entrar nesse detalhe, vocês vão ver mais no quarto ano, aí é questão de escolha, condição de cada paciente, tá? Mas é só para vocês terem esse conceitão geral mesmo, beleza? Fechou? Fechou. Tá todo mundo com o olho esbugalhado. Professor, tá complicado. É complicado. Tá difícil. Professor, no final nós vamos tirar uma foto, você guarda bem no coração com a cara de quem tá aqui nessa aula. É verdade. Vamos mesmo. É a última aula do semestre hoje, né? É a última, é verdade. Mas sempre seja. Não, nós temos ainda. Ah, não, mas tu vai deixar a gente estudar em casa. Ei, professor. Não, professor, deixa a gente estudar. Trouxe cafezinho pro senhor. Sexta-feira. Deixa a gente estudar. Deixa a gente estudar. Sexta vamos fazer por favor. um churrasquinho, né? Um churrasco, uma pré-prova. Sexta-feira lá. Essa nossa prova tá para a primeira ou segunda semana? É a última prova. Ai, professor, isso cai. Lascaram com nós, lascaram com nós. Porque a prova que mais tem assunto é a sua. É a última, fizeram isso Corrigir com todas nós. essas provas. Na verdade, o senhor em semiologia para Professor, era pra sua prova ser na primeira semana, porque a sua prova é que mais tem assunto. Eu não quero fazer aquela questão de por que não, né? Aí não, por favor. A cara dele de quem eu já fiz a prova. Justificativa 1 é verdadeira e a 2 não justifica a primeira. Ele fez essa cara de É isso, ele já fez a prova. fez a prova e tá tudo dessa. Não, professor, por favor. Vai ser a professora essa aí não tem. O mais atrasado. Se o senhor tá atrasado, quem sempre? Faz pergunta bem direta. Vamos fazer então sexta o churrasco da preparação da Não, prova. ele vai deixar a gente estudar. Cada um fala uma questão. Professor, Sexta é o arraial. professor, hoje não termina. Eu vou levar um shot, mas ele já vai com Pré-arraial. Sexta é o arraial. Sábado que vem. Tu termina a revisão hoje? Perguntei se ele termina hoje a revisão, pra deixar a gente estudar sexta. Ele falou, Vamos arrochar, ele falou. Estamos arrochando, arrocha aí. Se precisar, a gente fica até meio-dia. Ah, já estamos terminando. Pessoal, beta-bloqueadores, tá? Então, dentro dos beta-bloqueadores, a gente tem alguns pontos também que são muito importantes, principalmente Gerações. dois pontinhos. mais difícil isso aí. Quais que são as principais diferenças dos beta-bloqueadores? Ó, seletividade. E a segunda, qual é, pessoal? Solubilidade. Solubilidade. Rapaz, a beta-lactamase ela passa bem tudo. Ah, eu estudei ontem à noite para vir para sua aula. Que maravilha. Tô falando que você ganhou uma estrelinha hoje, ó. Passa bem tudo, menino.
Seletividade e solubilidade. Esse ponto é muito importante, pessoal, esses dois pontos. Porque, ó, quando a gente pega assim, ó, beta-bloqueador de primeira, de segunda e terceira geração, o que a gente percebe? Um se liga em receptor beta 1, beta 2, outro se liga mais em receptor beta 1, o outro já se liga em beta 1, pouco em beta 2, mas se liga também em receptor alfa. E quando tem essas mudanças de receptor, está condicionado a quê? Seletividade. Ele é mais seletivo para esse ou para aquele receptor. Então, isso é a diferença de seletividade. E a solubilidade, ela impacta em quê? Na perfusão. Perfusão? Impacta também na seletividade, porque tem, dependendo do local seletivo, você vai ter uma solubilidade A diferente. seletividade impacta O que mais? A seletividade. Uma ligação com Sabe como é que você dá uma resposta facinha? Exatamente, amigo. na farmacocinética. Em tudo. A solubilidade de um fármaco, ela mexe em tudo, cinética, dinâmica, tudo. Porque, ó, se eu falo para você assim, ó, um fármaco ele é mais lipossolúvel, ele é melhor absorvido, ele tem mais dificuldade de ser absorvido. Melhor. Você sempre vai ter uma resposta útil. Se eu falo para você assim, ó, o fármaco que é mais lipossolúvel, ele tende a necessitar mais do metabolismo de primeira passagem ou mais do processo de biotransformação? Sim, né? Porque para ele ser eliminado, ele precisa ser biotransformado para que ele possa gerar um produto mais polar. Então você mexe a questão de metabolismo, né? No processo de distribuição, o que altera normalmente no medicamento lipossolúvel? Ele perfunde mais rápido. Imagine assim, ó, gente, você pegar um fármaco que ele é lipossolúvel e você jogar ele assim, ó, no plasma, no sangue, que é composto por água. Você está entendendo? Ele vai perfundir a membrana, ele vai perfundir os tecidos, está entendendo? Ele vai ficar menos tempo ali aprisionado no plasma, no sangue. Então, já aquele medicamento que é mais hidrossolúvel, ele vai ter uma biodisponibilidade mais tempo dentro do vaso. E ele vai ser absorvido, perfundido de forma mais gradativa. Tá? E no processo de eliminação não precisa nem falar, né, que nós conversamos bastante. Então, na verdade, ele muda todo o perfil cinético. Aí foi o que o colega colocou assim: professor, mas se mexe na cinética? É óbvio que ele mexe na farmacodinâmica. Porque se eu falo assim, o medicamento ele perfunde mais rápido, então ele chega no alvo farmacológico mais rápido. Então ele mexe na questão farmacodinâmica. Se eu falo assim, ó, o alvo ele está lá depois da barreira hematoencefálica. Então, para ele perfundir ali, ele tem que ser lipossolúvel. Então, a solubilidade é um fator que vai condicionar se ele vai chegar naquele alvo, naquele receptor ou não. Então, a solubilidade é um evento que mexe em tudo. Tanto que os malucos dos farmacêuticos é a primeira coisa que ele olha quando ele está verificando um protótipo de um fármaco, que é essa questão de solubilidade. Porque ele precisa entender se o fármaco, pelo menos, vai ser viável para se perfundir. Porque não adianta eu falar assim, nossa, ele se liga no receptor, que maravilha, ele proporciona esse efeito. E aí depois, quando eu vou querer usar, o medicamento não perfunde membrana, o medicamento não chega no alvo, não adianta nada. Então não é só o fármaco se ligar em algum lugar e proporcionar alguma coisa. Às vezes o fármaco ele perde a sua viabilidade por não ter boa cinética. Não ter boa cinética. Ah, isso é sempre um problema. É igual eu estava conversando com você, lembra lá que a gente estava falando? Ah, professor, eu uso sim ou uso qual? Depende para quê. Você vai querer um fármaco que tenha... Ah, esse seu paciente tem uma nefropatia, esse aqui eu não posso, esse aqui já é inviável, né? O melhor fármaco para o paciente é aquele enquadrado para o perfil daquele paciente, certo? Sempre. Tranquilo? Então, esses dois pontos. Depois, as diferenças peculiares que nós explicamos lá. Primeira, segunda, terceira geração. E aí eu faço perguntas para vocês. Exemplo, ó, os beta-bloqueadores são contraindicados para pacientes com DPOC e asma. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Né? É só, eu falei os beta-bloqueadores. É só a primeira geração. É a primeira geração. Tá vendo, Mariana, como é que na hora da prova acontece os problemas? Nossa, então tem que tomar muito cuidado. Isso é pegadinha. Se eu coloco assim, ó, os beta-bloqueadores de primeira geração, eles são contraindicados em pacientes com asma, porque eles podem agravar uma crise do paciente. Verdadeiro. Verdadeiro, que maravilha, agora sim. Viu que pegou? Eu coloco assim, ó, os beta-bloqueadores são fármacos que têm poder vasodilatador. Falso.
cálculo, não são todos, né? Agora você coloca assim, beta-bloqueadores de terceira geração, eles têm poder vasodilatador, e é isso que os diferencia dos demais beta-bloqueadores. Então, essa é uma diferença, tá? Então eu preciso entender que cada geração ela tem algo diferente. A primeira, não são cardioseletivos. Essa é a primeira coisa que eu preciso saber. A primeira geração não é cardioseletiva, então eles se ligam em beta 1, beta 2, né? Até mesmo em receptor beta 3. Já a segunda geração eles são cardioseletivos, eles se ligam mais em receptor beta 1, certo? E a terceira geração são os que têm poder vasodilatador. Só que aí também vem outro ponto importante. Todos os fármacos da terceira geração, o seu poder vasodilatador está relacionado ao mesmo mecanismo de ação? Não. Exemplo, carvedilol, o seu poder vasodilatador é porque ele antagoniza receptor alfa 1. Então, carvedilol, o seu poder vasodilatador é porque ele antagoniza receptor alfa 1, que é um receptor lá no vaso, é um receptor metabotrópico acoplado à proteína G. Beleza? Então, essa é uma condição do carvedilol, isso é exclusivo dele. Agora, quando eu vou lá para o nebivolol, ele já faz a vasodilatação porque ele consegue aumentar a concentração de óxido nítrico dentro do vaso. Beleza? Então, são diferenças. Então, o que eu preciso entender? Ó? Vamos colocar aqui. Ó. Se eu coloco assim para vocês, ó, quais são as ações geradas pelo carvedilol? Quais são as ações geradas? Aí você vai falar assim, professor, ele diminui a frequência cardíaca, débito cardíaco, fração de ejeção. Ele diminui síntese de renina. E ele bloqueia receptor alfa 1. Então, ó, você percebe, são várias ações. Ó. O medicamento ele proporciona. Certo? Isso está relacionado ao carvedilol. Se a gente pega outro, vamos pegar, citem aí qualquer beta-bloqueador. Propanolol. Propanolol. Propanolol ele vai agir, ó, da mesma forma aqui, ó. Frequência cardíaca, débito cardíaco, ação de ejeção, emissão de renina. Só que esse último entra? Não. Só que ele tem uma observação. Promove ação nos receptores beta 2. Contraindicado paciente com DPOC e asma ou qualquer outra doença respiratória mais grave, né? Se eu pego lá exemplo aqui, vamos colocar o nebivolol. Do mesmo jeito, frequência cardíaca, débito cardíaco. E aqui a vasodilatação é mediada pelo aumento de óxido nítrico. Professor, o propanolol é a ação beta 1 ou beta 2? Ele age sobre beta 1, beta 2, beta 3. Essa ação da frequência está sendo aonde? Beta 1. O débito está relacionado aqui, ó, beta 1. Isso aqui está relacionado aqui, beta 1. A renina também, lá na célula ajustadora medulares, também. Só que a ação em relação à broncoconstrição que ele causa, aí já é aqui, ó, no beta 2. Entendeu, doutora? É o que você vai fazer. Por isso que, vamos recapitular a fita. Cadê, ó? A seletividade é muito importante.
Por isso que eu tenho que saber a seletividade da droga. Porque senão eu pego todo mundo assim, ó. Nós vamos pegar aqui pegar um baldezão, joga todos os beta-bloqueadores dentro do baldinho. Aí eu fecho o olho, escolho um e dou pro meu paciente. Ficou rimou, né? Nibivolol é vasodilatação mediada. Colocar, gente. Nibivolol é vasodilatação mediada por aumento de óxido nítrico. Cada medicamento ele tem a sua peculiaridade. Eu vou fazer uma pergunta boa de prova também, ó. Prestem bastante atenção. Calma aí. Tomei 3 cafés ali já. Então vamos lá, pessoal. Uma perguntinha boa, ó. Professor, mas é pra pôr mesmo essa pergunta. É pra colocar mesmo? Você fala tanta pergunta de prova que nem cabe mais. São 9 provas, é 9 provas, gente, é muita prova. Mas fala como vai ser da nota. Eu não aguento mais fazer prova. Repete de novo. Com raiva de mim, o cara compra a prova, pega a prova, busca a prova lá e aí vem a prova com alguma coisa. E tome muito cuidado quando você vê que parece, rapaz, isso aqui parece, uma professora falou que não é a mesma coisa. Quando você vê uma questão que parece uma última prova, leia bem, vai ter alguma coisa diferente. Tá? É justamente para ver se. Mas ele está lá assim, a questão toda, cara. Não, essa o professor colou daquela prova de 2026, aquela lá. Essa é aquela questão. Lá na outra, estava assim, antagonista, e naquele tá agonista, tá? E você não viu. Aí você vai lá e marca. Então leiam as provas minuciosas. Então vamos lá, perguntinha boa, perguntinha. Essa vai estar. Dos beta-bloqueador mesmo? Ó, vamos lá. Dos beta-bloqueadores. Vamos lá, ó. Imagine que você tenha, vamos colocar, se você quiser, vocês querem que eu redija para Sim. Então vamos colocar só um paciente. Não vai caber. Um paciente internado no hospital Semetron. Eu acho que esse aqui. É paciente Semetron. Diagnosticado com um hepatocarcinoma. Quem não sabe disso vai ler essa pergunta na prova e vai falar o quê? Vai ler no e-mail. O paciente vem apresentando aumento da frequência cardíaca, que vem refletindo no aumento da sua pressão arterial. O aumento da frequência cardíaca está refletindo no aumento da pressão dele, certo? Então, porque aumentou a frequência, aumenta a delta, aumenta a fração de injeção, consequentemente vem impactando sobre o aumento da PA. Tranquilo, criancinhas? Sim. Claro aí? Então vamos lá. Dentre os beta-bloqueadores, propanolol e atenolol, qual seria a melhor escolha? Meu Deus, professor, isso não falou sobre isso em aula. Isso é uma pegadinha. Propanolol e o quê? Por isso que eu falo, professor, em uma aula, quando vai chegar na prova, ele cobra tudo diferente. Qual que é? Atenolol. Propanolol e qual? Atenolol. É assim que vocês ficam falando? Eu vou pedir a cabeça desse professor, ele não deu isso em aula. O pessoal fica tudo puto nos grupos, não fica, pessoal? Atenolol. Agora, se vocês respirarem, todo mundo, vamos respirar de novo aqui, todo mundo, ó. Se vocês procurarem no caderninho de vocês, tem essa diferença. Já achei. Não, acho que não é propanolol. É atenolol, propanolol, metabolizado. O propanolol vai bloquear a adrenalina, daí em vez de vasodilatar, vai vasoconstriir mais. Propanolol é metabolizado pelo fígado. Aí, garoto! Não é propanolol. Uma estrelinha. Pessoal, é só, ó, vamos lá, ó. Todo mundo aqui comigo, ó. Só para me nortear onde vocês estudaram. Vocês não lembram, mas eu lembro. E eu sei que está no caderno de vocês. Porque eu estou dando aula, vocês estão tirando fotos, vocês estão anotando, vocês estão tudo doido na aula. A gente pode fazer consulta lá. E eu sei que vocês anotaram. Então, ó, vamos lá, eu vou mostrar para vocês onde está nas anotações de vocês. Quando a gente falou sobre beta-bloqueadores, eu abri falando de forma geral sobre eles. Depois eu falei da fisiologia dos receptores beta, onde eles se encontram.
e depois eu falei da condição de solubilidade e seletividade deles. Quando eu falei sobre solubilidade deles, eu falei o que isso impacta em relação a eles. E aí eu citei alguns exemplos. Exemplo, por que o propanolol é utilizado no tratamento da profilaxia de enxaqueca? Porque ele tem boa perfusão, ele atravessa as meninges, ele interfere na questão de vasodilatação e constrição a nível de meninges. Por que o atenolol não é uma melhor escolha? Porque ele é mais hidrossolúvel e ele não alcança. O que essas diferenças elas são importantes para mim, professor médico, sentado um dia na cadeira, atendendo os meus pacientes? As peculiaridades individuais de cada paciente. Se eu tenho um paciente renal e eu sei que o atenolol é extremamente hidrossolúvel, eu tenho que fazer ajuste de dose. Se eu estou utilizando um propanolol e o cara tem um hepatocarcinoma, eu sei que esse medicamento vai ter dificuldade para ser biotransformado e ele vai fazer acúmulo no organismo. Então ele não é a minha melhor escolha, o atenolol já seria a melhor escolha. Então a escolha do fármaco, ela está direcionada não apenas ao quadro clínico da patologia que eu estou tratando, mas o quadro clínico geral do paciente. As demais comorbidades que esse paciente apresenta, a idade do paciente, o sexo do paciente, tudo envolve. Então é baseado em tudo isso que eu faço a escolha. Então por isso, gente, que conhecer medicamento não é falar assim, ó, propanolol é para pressão, dipirona é para dor, não sei o que é para isso. Isso é muito fácil, nosso paciente sabe isso. Né? Entender sobre o medicamento, entender em geral sobre isso. Tá? O comportamento dele, lembrando que é uma droga, você coloca a droga no organismo da pessoa. E aí você tem que garantir que aquela droga, ela também vai ser excretada do organismo daquela pessoa. Tá? Então isso é muito importante, beleza? Mas está nas anotações de vocês. Professor, eu poderia justificar igual o senhor falou aqui? A mesma coisa? Daria certo também. Ou só se o senhor colocasse a questão da crise? Não, isso aí é daquela outra pergunta. Essa daí você vai utilizar justamente para outra situação, da asma, da DPOC. Tá. Você está entendendo? Que é uma condição. Pessoal, ó, vamos lá aqui, ó. A pergunta dela é muito importante e impacta nos dois pontos que nós estamos olhando aqui. E aí a gente tem que ter uma calma aqui, ó. Quando eu estou falando, exemplo lá do paciente asmático, do paciente que tem DPOC, um enfisema, e aí fazer a escolha do beta-block, eu não uso propanolol, por quê? Porque eu estou pensando em seletividade. A não seletividade do propanolol gera uma contraindicação de uso no asmático. Seletividade. A questão do hepatocarcinoma não está condicionada à seletividade, está condicionada à solubilidade, que impacta no metabolismo. Então são coisas diferentes. É por isso que cada medicamento eu preciso entender peculiaridade de cada fármaco. Os maiores erros de prescrição que eu vejo dos amiguinhos médicos é justamente isso. É entender muito da doença, entender muito do quadro clínico, entender muito da semiologia e entender pouco do medicamento. Esse serve para isso, esse serve para aquilo. E eu sei o protocolo. Eu sei para que o medicamento serve, eu sei dose, eu sei via. Então eu sou um robozinho que sei para que tal, sei para que tal. Mas eu não entendo profundamente sobre o medicamento. Aí quando o paciente tem uma idade avançada, quando o paciente tem uma comorbidade básica, quando é um paciente polimedicado, minha prescrição vira uma bagunça. Aí ninguém mais conversa com ninguém dentro da minha prescrição. Porque falta essa compreensão. Por isso que eu já vejo muitos mentores médicos estudando muito farmacologia para treinar outros médicos. Você vai no Instagram, o que mais tem hoje. Você está entendendo? Os caras estudando muito farmaco para ajudar os colegas médicos na prescrição de medicamentos. E não é farmacêutico não, é médico mesmo. O cara deitando, tá estudando muito farmaco para poder fazer mentoria com os colegas médicos. Beleza? Alguma pergunta de beta-bloqueador mais? Tranquilo aí? Ficou claro para vocês? Essas diferenças deles? Oi? Não entendi. Eu vou usar beta-bloqueador cardioseletivo só quando é doença específica ou eu já posso prescrever? Não, pode. Até o atenolol, ele está na Rename, é um medicamento acessível, não é caro, dá para você começar com ele sem problema. O atenolol dá. Agora, exemplo, se já o metoprolol ele é um pouquinho mais caro, né? Você tem que ver se o paciente vai conseguir ter acesso. Tá? Mas até eu acho que agora, na nova lista dos medicamentos da farmácia popular, né, que o governo federal agora deu uma ampliada, eu acho que o metoprolol, acho que ele entrou.
Depois eu posso dar uma olhada e mandar para vocês a nova listagem. Eu acho que o metoprolol entrou, mas o atenolol e o propanolol já fizeram. Beleza, gente? Deixa eu ver o que mais possa. Acho que é isso, acho que falamos tudo. Gente, aí o último tema nosso foi questão lá a digoxina é um cardiotônico, né? A única coisa que vocês deixem bem anotada da digoxina aí é a intoxicação digital. Não esqueçam. A mecanismo de ação é bem tranquilo, né? Se liga lá a tepase, que interfere na troca de sódio e potássio, inativando o canal de cálcio, né? Mas assim, o principal da digoxina, gente, é a questão da intoxicação digitálica. Intoxicação digitálica. A digoxina é uma droga que ela tem um índice terapêutico também extremamente estreito. Tá? E isso aumenta muito a probabilidade de intoxicação digital. Tá? E isso é o nosso próximo coisa. Dos medicamentos gerais, a digoxina foi o último, aí depois o diurético a gente vai falar. Então assim, a da digoxina é a questão da intoxicação digital. Tá? E esse é o principal ponto que a gente tem que tomar cuidado. Outra situação, paciente em uso de digoxina, eu preciso sempre monitorar o equilíbrio hidroeletrolítico. Se o paciente ele tem alterações, principalmente em níveis de potássio, isso vai refletir sobre a ação do medicamento. Ele depende do equilíbrio hidroeletrolítico, né? Equilíbrio de eletrólitos, né? Isso é muito importante. Aí, nosso último tema foi os queridos diuréticos. Nós estudamos diuréticos de alça, poupadores de potássio e os danados dos tiazídicos. Certo? Então, nós estudamos esses três. Vamos colocar aqui principais de cada grupo. Furosemida. Perdi o doutor. Espiro. Deixa eu ver aí, não tá vendo nada. Hidroclorotiazida. Né? Furosemida, de diurético de alça, basicamente a furosemida é a furosemida. Né? A furosemida é um diurético que ela tem duas indicações muito importantes: edema e urgência, né? Hipertensão grave na urgência. Por exemplo, você vai fazer manejo em urgência, paciente com hipertensão grave, né? Furosemida é a primeira escolha do diurético. Paciente com edema, principalmente paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, famoso ICC, né? Paciente com insuficiência cardíaca, acho que vocês viram lá na patologia, fisiopatologia, normalmente ele evolui para edema pulmonar. Aí o cara gera edema em função da insuficiência cardíaca. E esse edema pulmonar, a gente corrige o edema, a gente intervém sobre o edema também com furosemida. Certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, qual que é o problema dela? Ela faz um desequilíbrio hidroeletrolítico. Por quê? A furosemida, ela age na alça de Henle, por isso que é um diurético de alça, no ramo ascendente da alça, num cotransportador de sódio, potássio, 2-cloros. Sódio, potássio, 2-cloros. No cotransportador. Porém, o que ela acontece com a furosemida? A depressão dela não é apenas de cloreto e sódio. Ela faz depressão de sódio, faz depressão de potássio, de cloro, faz depressão também de magnésio, de cálcio. Então ela realmente mexe em vários minerais, vários eletrólitos, tá? E isso precisa ser monitorado, né? Por quê? Porque muitas vezes o paciente começa a ter câimbras, que é o caso do potássio, tá? O paciente começa a ter problema em relação ao equilíbrio dos eletrólitos. Então por isso que é um medicamento que ela tem uma vantagem, potência, mas para uso a longo prazo, para uso paciente, exemplo, hipertensão é uma doença aguda ou crônica? Doença crônica. Então como é que você vai acompanhar uma doença crônica, um medicamento que causa tanto desequilíbrio? Então por isso que a gente acaba usando mais tiazídicos. Então ela é bem específica, para a questão mais de edema, para a questão mais de urgência, tá? Mas de forma crônica a gente acaba optando pelos tiazídicos, né? Professor, não, eu preciso usar no edema, é a opção que eu tenho, tem que ser a furosemida, eu preciso desse medicamento.
só que também eu não posso ter essa perca de potássio tão intensa. Aí eu uso furosemida mais espironolactona, ou furosemida mais amilorida, né, que também é um poupador de potássio. Então aí a gente faz a combinação, que eu também citei para vocês na aula, tá? A espironolactona é o principal poupador de potássio. Ela é um antagonista de aldosterona. A espironolactona é um antagonista de aldosterona, tá? É um medicamento hoje dos poupadores de potássio é o mais usado. A amilorida, ela bloqueia direto o canal de sódio, tá? A espironolactona não, ela bloqueia a ação da aldosterona, né? Eles têm mecanismo de ação um pouquinho diferente. O grande problema da espironolactona é assim, ela ajuda nessa questão de poupar o potássio, só que ela não tem grande poder diurético. Então, se você usar ela sozinha, você não tem um grande poder diurético. Por isso que você acaba usando muita espironolactona com outro diurético, porque o poder dela diurético não é grande, tá? E também citei para vocês que nós usamos espironolactona em outras condições, exemplo, tratamento de acne, tratamento de dermatite seborreica, tá? Porque ele é um antagonista de receptor de testosterona, tá? Então também é uma opção que nós temos aí. Os tiazídicos hoje são os diuréticos mais usados, né? O diurético que a gente acaba mais utilizando. E a hidroclorotiazida é o mais usado deles, né? É um diurético que tem um poder diurético interessante, né? A gente consegue ter uma boa resposta. O espaçamento do índice terapêutico é extremamente largo, então você tem, exemplo, você pode usar a hidroclorotiazida de 12,5 mg até 100 mg. Então assim, ó, imagina como isso te dá uma comodidade maravilhosa para trabalhar com o paciente. Porque você começa dizendo, uma dose de 12,5, não teve a resposta esperada, você aumenta para 25, você aumenta para 50, aumenta para 75, pode chegar até 100 mg. Então, você tem uma margem. Agora, é óbvio que o Tadeu não é malvado, ele não vai prescrever diurético à noite. Então, essas doses, você vai juntando ela em única dose diária pela manhã. Né? O diurético, você não vai passar diurético à noite, o paciente vai acordar e vai pegar o seu bonequinho de voodoo e vai dar uma cutucada em você. Você vai pular na cama lá em casa. Né? E vai falar, esse médico está fazendo isso comigo, né? Então, você vai prescrever diurético. Essas coisas de horário, gente, eu brinco assim com vocês, mas isso é uma coisa que você tem que estar atento mesmo. Tem medicamento que tem que ser prescrevido de manhã, tem medicamento que você tem que prescrever à noite. Quer ver exemplo de um medicamento que eu tenho que prescrever à noite? Simvastatina, doutor. Parabéns, Diegão. Já ganhou lá. Simvastatina. Por quê? Porque é o momento que o nosso organismo, aquela enzima que você estuda lá na bioquímica HMG40, é o momento que ela mais trabalha, produzindo colesterol. Então é o momento que a simvastatina vai inibir maior síntese de colesterol. Então à noite. Então simvastatina à noite, diurético de manhã. Então tem que tomar esses cuidados. Eles são extremamente importantes. Professor, os demais diuréticos, inibidor de anidratos carbônicos, osmóticos, não. Esses aí não entram na prova, a gente finaliza em tiazídicos. Graças. Glória a Deus, pessoal, né? O que foi que ele tirou? Parabéns. O que tu tirou? Esse aqui eu fiz. Ei, professor. Tira foto, tira a sala. Vocês estão sabendo de tudo, professor. O que você tirou, professor? O que não vai cair? Logo antes da prova é mal, hein? Inibidor de anidratos carbônicos e diurético osmótico. Esse a gente não Ele não passou mesmo, ele nem falou. É só Rogério. Porque quando você abrir lá diurético, claro, você tá de sacanagem com a minha filha. Fechou, pessoal? Ele tirou aqui no glicosinho, aqui no Ei, bora tirar uma... O professor vai ter aula sexta-feira? Sexta? Não. Então vamos tirar uma... Bora tirar uma foto lá na frente. Ei, todo mundo faz cara de que não tá com frio. Mas eu não vi assim, ó. Antes da prova, depois da prova. Essa prova é as eliminazinhas. Uma faca política caneira. Não revista. Na última prova. Você manda a prova, o cara tá nesse.
Só vou mandar o cara apareceu com o falo. E ela disse, o que é isso aqui? Aí você falou, o que é isso? Aí a gente acumula de tem que ser todo mundo não. Se sobrasse um pouco. Esse vai no meu nome, Presente. Eu que vou. Presente. Ana Luísa. Presente, eu tô aqui, hein? Vai ficar presente. João Pedro. Pessoal, vai ser um encontro. A mais que dá para falar Joyce. Era diferente. Mariana Gabriel. Vai dar uma foto pro professor, né? Mariana Gabriel. O quê? Com outras coisas? A Vivo vai cobrar pra você? O Diego. Ô, já esqueceu.